Olá! Como é que vocês vão? Tá tudo tranquilo com vocês? Sábado, maravilhoso. Só não vou falar que vai estar sol ou com tempo nublado, porque eu gravo esta aula na sexta-feira. Mas que vocês possam ter um sábado excelente aí nessas aulas à distância. Cada dia, cada momento, a nossa saudade aumenta, juntamente com o anseio de dar aula para vocês, meus queridos alunos. Geografia e História Bíblica, mas esta aula, hoje nós estaremos falando a partir da segunda viagem missionária de Paulo até a viagem dele a Roma. Eu trocaria esse nome, viagem a Roma, porque na verdade ele foi preso, então até o seu direcionamento a Roma. A segunda viagem de Paulo é o capítulo de número 23. Começa na página 233. O capítulo de número 24 é a terceira viagem missionária. Começa na página 239. E o capítulo de número 25, que é a página 245, que é a viagem de Paulo a Roma. Então, a segunda viagem de Paulo é muito importante. Quando eu sou formado em missiologia, escrevo livros sobre missiologia, dou aula de missiologia, é uma das aulas que eu mais amo dar. Se a vida permitisse, eu estaria no campo missionário trabalhando até hoje. E é muito importante essas viagens missionárias do apóstolo Paulo para o axioma missiológico, para o pensamento da missiologia. A igreja de Antioquia, que foi a igreja que separou o nosso irmão Paulo, lá no capítulo de número 13, Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, para as viagens missionárias, era uma igreja que ela tem toda uma perspectiva, até mesmo de uma igreja carismática, através dos dons espirituais, da oração, através de buscar a Deus, e o anseio que ela tem de enviar pessoas para o campo missionário, que é a primeira igreja que envia, não no sentido da primeira pessoa aí, mas a primeira igreja, o primeiro corpo que decide enviar pessoas para pregar o evangelho do reino de Deus. Então, isso é de suma importância para nós. Logo após terminado o concílio apostólico, nosso irmão Paulo, lá ele obedece o que está em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 23, que é o concílio missionário, que é o concílio apostólico, que vai tentar travar o não distanciamento das leis mosaicas. Paulo, então, vai se direcionar para um outro local, que é Antioquia da Síria, para que ele pudesse, então, pregar o evangelho. Depois dessa cidade, Paulo ele vai para a capital, onde ele mesmo ali já conhecia, pois era oriundo daquele local, daquele logradouro, que era a cidade de Tarso. Tarso era uma das principais cidades da Cilícia, na Ásia Menor. Era uma cidade que era um foco dentro da filosofia grega, juntamente com a filosofia do Oriente Médio. Então era uma cidade muito próspera, era uma cidade onde esses cidadãos tinham o status romanos. Muitas pessoas acabam até perguntando como é que Paulo conseguiu o status romano dele. A pessoa fala assim, ele tinha dinheiro porque comprou. Na verdade, sinto decepcionar, ele não comprou nada. Isso, ou o avô ou o pai de Paulo fez algum trabalho para os romanos que foi de suma importância, então ele acaba ganhando
ali naquele momento a cidadania romana. Depois dele ir para Tarso, ele vai para Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Então, nessa altura da viagem, o nosso irmão Paulo, ele começa a mostrar a necessidade de se efetuar o discipulado, para que as pessoas possam seguir a sua obra. É quando ele começa, de fato, né, e direito, o discipulado do jovem pastor Timóteo, né? E ali é onde que ele também vai acabar sendo mais notável mediante a igreja primitiva, essa forma de discipulado. A outra cidade é Samotrácia. Samotrácia, ela fica situada próxima ao mar Egeu, é logo ali. Se vocês pegarem um avião, depois de 12 horas de viagem, vocês chegam ali naquele local, né? Ele ocorre durante a sua segunda viagem missionária, está no capítulo 16, versículo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa cidade, ela fica entre Troade e Neápolis. Essa cidade, então, ela tem, né, umas distinções bem peculiares, aonde as pessoas, né, elas tinham um ato, né, de uma soberba, de um garbo muito aristocrático, porque eram pessoas que tinham uma situação financeira bem mais augusta do que as cidades que Paulo visitava antes. A outra cidade é Neápolis. A cidade de Neápolis é uma cidade portuária, então na viagem missionária, vou mandar depois para vocês os slides, vocês vão ver que ele passa nessas cidades portuárias propositalmente, ele utiliza como sua rota missionária para poder não se desviar tanto. Tem até algo que é bem característico, né? Na Assembleia de Deus, o pastor Paulo Leivas Macalão, ele utiliza uma estratégia de evangelismo, né? Que é bem interessante naquela época. Naquele período, quando começa a Assembleia de Deus do Campo de Madureira, não se havia estradas, não se havia estradas pavimentadas como hoje, os transportes também eram muito ruins. Então, se você notar, ao longo da linha férrea, né, você vai ver um montão de igrejas que pertencem ao Campo de Madureira. Essas igrejas foram fundadas pelo pastor Paulo, próxima a linhas do trem, para que as pessoas pudessem se direcionar a essas igrejas. Então, Paulo também utiliza dessa maneira. Quando você faz missões no Ribeirinhos, você também faz da mesma forma. Você não chega a entrar nas matas para não perder tempo, mas você passa ali de canoa, às vezes você entra ali no Rio Negro, né? E fica 3, 4 dias de canoa para chegar numa aldeia, e as pessoas já sabem que você vai passar naquele período. Então elas vão para aquela aldeia, aí você ensina, aí depois mais 3 horas, mais 4 horas para você chegar à próxima aldeia, aí você fica ali, elas vão, e assim sucessivamente. Isso é uma estratégia missionária. A outra cidade missionária que nós vimos que Paulo assim passou foi a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, né, é uma cidade da Macedônia, e ela tem esse nome para homenagear o pai de Alexandre Magno, que foi Filipe o déspota. Essa cidade, né, ela foi fundada, ela traz, né, o sentido de pertencer a Filipe, para que possa demonstrar o seu domínio naquele local. E assim, Paulo também começa a sua viagem missionária, onde ele vai fazer os seus primeiros contatos com a Lídia e alguns carcereiros que estavam ali. Isso pode ser visto em Atos, capítulo 16, de 12 a 40.
Então, terminamos aqui, página 235, primeiro vídeo, aula que nós estamos falando. Vamos nos direcionar para o segundo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.